Amém. Obrigado, irmão Du. A gripe tá aqui, mas nós estamos aqui para passar a mensagem de Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite e que tenhamos um tempo de refletir na palavra, de pensar um pouco sobre o que Deus tem para nós nesses dias que estamos vivendo. Agradeço a todo mundo que está participando aí do culto, como líder, eu, o Du. Nós estamos aqui, o pastor está fazendo sua empreitada lá no local onde ele está trabalhando para o Senhor também, ministrando. Agradecemos a todos por estarmos aqui. E vamos cultuar e vamos adorar o Senhor e vamos dar andamento. Gente, eu quero agradecer muito a Deus por estar aqui. Confesso a vocês, meus irmãos, que vários momentos da semana, em meio a tanta luta, tanta situação, cheguei a pensar e dizer assim, pastor, eu vou, pede pra alguém ir lá pregar, o Alan prega, o Du prega. Não é fácil, tem momentos que a gente tem vontade de desistir. Tem momento que não é fácil. As lutas vêm e a gente fica angustiado. Só que há uma dualidade no nosso coração, um paradoxo. Porque você sabe que você quer fazer a vontade de Deus. Você sabe que aquilo é aquilo que Deus quer. E aí você fica pensando, tá, eu vou desistir, mas Deus vai se agradar? Eu posso correr, eu posso fugir, mas não adianta. Nós de Deus não conseguimos fugir. Nessa noite, eu quero meditar um pouco sobre Abacuque. Abacuque é um livro que ele traz uma verdade muito contrastante com os dias de hoje. Muito, 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 muito. Tá fácil hoje? Tá fácil? A gente vai no mercado e cada vez as coisas estão mais caras. Cada vez está mais difícil. Cada vez a gente leva menos. Cada vez tem mais luta em um lugar ou em outro, ou pelo trabalho, pelas circunstâncias, e a gente é sempre empenhado em vencer, em lutar, e em questionar, pô, Senhor, até quando? Nós somos os primeiros que estão pensando dessa maneira? Não, tantos outros. E um exemplo bem claro é o nosso amigo Abacuque. Olha o tema, do questionamento à adoração. Abacuque vai questionar. Ele vai questionar a Deus. O que estava acontecendo na vida de Abacuque e no contexto que eles estavam vivendo. É isso que eu quero trabalhar com vocês, pensar com vocês, e que Deus permita que as verdades descritas na sua palavra adentrem ao meu e ao seu coração nessa noite. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale ao nosso coração, ao meu coração e ao seu coração. Papaizinho, tem misericórdia. Ajuda para que possamos nessa noite ouvir, sentir, entender a tua palavra plena. Ó Pai, que ela seja plena no nosso coração. Que tudo que tu tenhas a dizer se torne claro, se torne vivo, se torne real. Que não estejamos aqui nessa noite para cumprir um domingo, uma religião, mas estejamos aqui para que a tua palavra, que é viva e eficaz, a tua palavra, que é mais afiada que uma espada de dois gumes, ela penetre o nosso ser, adentre o nosso coração, e, ó Pai, ela tome morada e faça efeito em tudo, em cada um de nós, para que nós saímos aqui os mesmos. Saímos aqui, ó Pai,
no mínimo, revigorados, esperançosos. Que o Senhor age em cada coração, que o Senhor haja na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura do capítulo 1, o verso 1 ao verso 4. Verso 1 ao verso 4. Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplas a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e o conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Qualquer semelhança com nossos dias é uma mera coincidência. Gente, vamos pensar uma coisa nós, igreja. Como que o mundo começa? Adão e Eva, como seres humanos. Deus criou 7 dias, as musiquinhas das criancinhas, 7 dias ele criou, mas ele começa a ser mundo como pessoas através de Adão e Eva. E Adão e Eva pecaram. E logo em seguida do pecado, da desobediência, eles tiveram Caim e Abel. Com Caim e Abel, como é que o mundo ficou? O que aconteceu com eles? Um assassinou o outro. Então veja, o mundo, desde que é mundo, o mal existe através da desobediência. Quando o pecado entra no mundo, o mal entra no mundo, o desejo de fazer o certo não está no coração do homem. Não está. Não fique mentindo para você mesmo, dizendo eu sou bom. Nem você, nem eu e nem ninguém é bom. Todos nós somos maus. E as nossas atitudes são más. Onde eu quero chegar com isso? Nós vivemos e andamos durante o período do início da história humana, a Noé, Abraão, a história dos reis, até nós chegarmos ao período de Abacuque. O período de Abacuque, ele nos vai ensinar, o livro de Abacuque, ele vai nos ensinar que a fé e justiça em tempo de crise. Quando a gente pensa o contexto na nossa história hoje, ela está como? Conturbada, complicada. Nós, olhando, não vamos nos desesperançar, porque a nossa esperança tem que estar aonde? É no Senhor. Mas humanamente, tá fácil? Não, tá difícil. Tá difícil. Mas, ao mesmo tempo, nós confiamos no agir do Senhor. Abacuque, ele vive um momento conturbado. Ele vive um tempo de desesperança, de questionar, de pensar. Abacuque está ali olhando para as circunstâncias que ele está vivendo e não entendendo como que um Deus que abre o Mar Vermelho, um Deus que faz com que sobreviva um ser, um cidadão lá, cria uma arca que humanamente seria impossível, ele constrói uma arca, faz abrir o Mar Vermelho, faz transpor o Rio Jordão e tantas outras coisas mais inusitadas possível. E ao mesmo tempo, ele está vendo a nação se esfacelar. E aí ele vai questionar a Deus. Ele vai olhar para esse Deus e dizer, Senhor, até quando?
Senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Mas a fé e justiça em tempo de crise faz uma diferença muito grande. Fé, e nós vamos entender melhor no decorrer da ministração o quanto essa fé, o que é essa fé que faz diferença na nossa, na minha e na sua vida. Amém? Quem foi Abacuque, tá? Abacuque, o profeta, o Abacuque, o nome Abacuque significa abraçar, tá? O nome Abacuque significa abraçar. Provável que eles tenha sido músico, porque você vê que é uma canção até hoje. O fim do livro de Abacuque, ainda que a figueira não deu seu fruto, a maior parte dos irmãos conhece. É um hino, é um cântico. Então Abacuque faz um dos mais belos hinos e nós vamos ver o final da ministração sobre isso também. Abacuque, então, foi um levita diferencial. Ele não pregou para o povo. O registro da sua conversa, o registro do livro de Abacuque, é um registro onde ele está ali falando ou se chegando a Deus e questionando. Eu digo que tem alguma similaridade com Jó. Jó vai questionar muito a Deus. Abacuque, ao contrário dos outros profetas que vão colocar ou contemporizar algo que está acontecendo, Abacuque vai olhar para a situação e vai dizer: Deus, vem que vamos ter uma conversa? Não estou entendendo. E é isso que ele vai fazer, tá? O livro de Abacuque, ele foi escrito no ano 605, 612, 605, tá? O que acontece no tempo de Abacuque, ok? Qual que era o pano de fundo? O pano de fundo era um período onde Judá. Aí nós vamos ter que dar um passo para os irmãos contextualizarem. Temos o período dos juízes. O último juiz foi o nosso saudoso Samuel. Samuel parte e aí começa o período dos reis. Primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão. Depois de Salomão, por suas ações que é engraçado Salomão. Salomão pede sabedoria, mas foi um rei tolo. Foi um rei tolo. Ele se perde. E por essa ação de Salomão, Deus diz: por amor a Davi, eu vou conservar uma parte do reino, mas o reino vai ser dividido entre rei Israel e Judá. Dividiu em duas partes o reino. Judá, o sul, permaneceu sempre com a descendência de Davi. E aí nós vemos aquilo que é normal nos escritos de crônicas e reis. E o rei fazia conforme Davi. E o rei fez totalmente contrário ao que Davi fez. Ou seja, reis bons e reis maus. Já em Israel foi um tempo de competição. Então era o tempo todo alguém tentando fazer algo para tomar o poder. E aí nós vamos ver os mais inúmeros reis maus que tiveram lá. O mais famoso é o rei Acabe e a rainha Jezabel no tempo de Elias, tá? Esses são os mais famosos que tiveram em Israel. Israel, ela foi totalmente acabada, dizimada, no período do reinado da Síria. Beleza? Contextualizado, o que acontece aqui? O Reino do Sul já estava se esfacelando também. Por quê? E aí, muito legal, um dia vocês pegaram o livro de Levíticos, tem um capítulo que fala bênção e maldição. E é muito interessante porque Deus disse para eles o seguinte: se vocês fizerem o que é certo, me amarem, me buscarem, me adorarem, eu os abençoarei.
Mas, se não fizerem o que me agrada, e não obedecerem os meus estatutos, eu os amaldiçoarei. E assim ele vai, e vocês vão ver no texto, ele vai chegar a um ponto que ele vai dizer assim: vocês vão chegar ao tempo de comerem seus próprios filhos, os fetos dos filhos, o cocô das pombas vai ser vendido a preço caro. Isso aconteceu? Sim, no cerco de Nabucodonosor contra Jerusalém. Isto é o que está próximo de acontecer. Vocês estão entendendo? Que eles já desobedeceram bastante? Eles já trilharam um caminho contrário à vontade de Deus muito grande. Abacuque está olhando aquilo e vendo: Senhor, só há injustiça, só há turbulência, só há questionamento, ninguém faz, ninguém muda, violência, abandono. Logo, a seguir, vai contextualizar com ele, logo ali na frente, vai ser contemporâneo, o nosso amigo, o profeta Jeremias, que é quando Nabucodonosor, de fato, invade. E é onde eles vão, de fato, cumprir com aquilo que havia lhes dito. Vão comer seus próprios filhos. O que nós entendemos nesse momento? Nesse momento onde nós vemos o declínio, e aqui é muito importante nós entendermos uma coisa. As grandes nações, primeiro foi o Império Egípcio, depois foi o Império Assírio, e depois nós vamos ter o Império Babilônico. A Síria já estava declinando. Aqui já está se levantando o Império Babilônico, e é ele que vai dominar. Nesse momento histórico, ele já tinha dominado o Egito, já tinha dominado toda a parte norte de Israel, e ainda não tinha conquistado Judá, ok? O medo de invasão iminente e o fim da soberania é algo que permeava o coração deles totalmente e a todo instante. Por quê? Porque, poxa, a Babilônia já invadiu o Egito. A Babilônia já invadiu, já dominou a Síria. Agora o que está faltando? Vim para cima da gente. O dilema: como um Deus santo usa uma nação ímpia para castigar o seu povo? Quantos de nós já vivemos tantas circunstâncias que você olha para aquilo e diz assim: Senhor, puna-me, mas puna-me com alguém que é dos seus. E Deus levanta as situações mais diferentes, situações mais inusitadas para tratar o povo dele. E olha, meus irmãos, que se nós tivéssemos como igreja o rigor que Deus tinha com nação, acho que tinha bem menos gente na igreja que tem hoje. Porque Deus, ele agia plenamente. Ele não avisou que se eles obedecessem, eles seriam abençoados? Sim ou não? Abençoou, cuidou. Quando eles quando eles se perderam, quando eles foram para o caminho tortuoso, Deus constantemente avisou. Lembra quando Jesus chega e diz assim, as pessoas, os saduceus e todos ali, os religiosos, pedem para ele: dê-nos o sinal, manda e fala conosco. Ele disse: cara, a palavra, o Velho Testamento já estava escrita. A lei já tinha, a Torá já tinha. Vocês constantemente matam aqueles que eu envio para alertar vocês. Jeremias foi jogado em um poço porque foi falar a verdade. As pessoas não aceitam a verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Todos os reis
todos os poderosos, eles se cercam de pessoas normalmente que vão lá para falar as verdades deles, as verdades que não são reais, mas são verdades que ocultam o que realmente está acontecendo. Na prática, são belas mentiras, ou como dizem, boas narrativas, para conturbar, para enganar, e fazem isso com muita propriedade. Como diz a palavra, lá em Coríntios, se eu não me engano, não há de se admirar que Satanás se transforme até mesmo em anjo de luz. Ele veio para enganar. Enganar, ele sabe fazer isso muito e muito bem. O coração da mensagem, meus irmãos, onde que é o ápice do livro de Abacuque? Nós vimos que no capítulo 1, ele está lá questionando, ele está lá falando com Deus e dizendo: Senhor, tá complicado, tá difícil. Mas no capítulo 2, tá? Nós vamos ver uma diferença entre um Abacuque que vai lá questionar para agora um Deus que vai lá falar com ele, tá? Alguns pontos muito interessantes, tá? Judá vivia numa profunda decadência moral, ok? Nós temos um outro detalhe muito importante. Por que o mal prosperava? Porque ele não entende por que Deus parece silencioso diante da violência de Judá. O mal prosperava, mas por que Deus não está agindo? Gente, nós não temos essa mesma pergunta? Por que em meio a tanta coisa ruim, tanta coisa vil, má que acontece, tanta gente passando por tamanhas dificuldades, o Senhor não age? Será que ele esqueceu da gente? Será que nós estamos aqui sem ter a certeza que ele está presente com a gente? Será que isso é uma verdade? Ou será que, assim como em toda a história, ele está agindo, somente nós não temos a noção, a percepção do que ele está fazendo? Por que usar os ímpios? Ao ouvir que Deus usaria os babilônicos para punir Judá, Abacuque se choca. Como um Deus santo pode usar uma nação ainda mais perversa para castigar seu próprio povo? Deus usa o que ele quer da maneira que ele quer. Ele rege com maestria a toda a história humana. Reis se levantam, reis são depostos. Ele ergueu a nação do Egito, ele derrubou a nação do Egito. Ele ergueu a nação da Síria, ele derrubou. Nabucodonosor achava-se o grande, quis até mesmo fazer uma estátua de ouro dele mesmo. O que aconteceu com a nação? Foi derrubada pelos persas e pelos medos. Então os medos não sucumbiram? Sim, os gregos foram lá e os derrubaram. E assim foi com os gregos que foram depostos pelos romanos. E os romanos estão ainda aí até hoje? Não. E assim Deus levanta nações para cumprir o propósito que ele tem. Amém? Capítulo 2, verso 4. O irmão pode ler, por gentileza? O meu justo viverá pela... No hebraico, fé, essa fé, ela significa perseverança, confiança. O que Deus está falando para o nosso amigo Abacuque? O meu justo, você, vive e confia em mim. Eu nunca o desampararei, e eu nunca o vou desamparar. Confia em
mim. A fé é a perseverança e a confiança ativa. É a decisão de manter-se fiel, mesmo quando o cenário ao redor é de destruição. Continuar confiante, continuar desejoso de Deus, continuar com sua mente fixada no Senhor, mesmo não tendo experiência nenhuma, mesmo você não tendo um momento de grande mudança na sua vida, é o que nos faz diferentes do mundo. É o que nos torna aqueles a quem agrada o coração do Senhor. Confia, o meu justo viverá pela fé. Fé é algo que eu tenho ou que eu ganho? A fé vem de mim? A fé vem da onde? A fé vem do Senhor. Ele coloca a fé no nosso coração. O meu justo viverá pela fé. Eu coloco fé e você confia. Eu coloco fé e você persevera. Esse versículo é o fundamento do Novo Testamento, a ideia de que a salvação vem pela confiança e não pelos méritos. Esse versículo, o meu justo viverá pela fé, vai ser citado lá em Romanos, lá em Gálatas, lá em Hebreus. O meu justo viverá pela fé. Vai ser um dos alicerces de Lutero para a reforma protestante. O meu justo viverá pela fé. Confiança no Deus que mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, permanece o mesmo agindo na minha e na sua vida. Eu gosto muito de uma citação que eu vou falar logo mais, do Augusto Nicodemos. A fé não é a ausência de perguntas, mas a presença de Deus na resposta. Quando se faz uma conta, se você coloca na conta e tira Deus dela, o que sobra para nós? O que sobra realmente para nós? Se nós tirar Deus dessa conta, se nós tirar Deus da nossa vida, se nós tirar Deus de quem nós somos, o que sobra? O que sobra? Nada. Nada. Eu vivo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vou me tornar vem de quem? Mesmo o ímpio, que não entende nada de quem é Deus, no final das contas, ele vai entender o mínimo de olhar e perceber que tem algo que diferencia as situações. Tem algo fora que faz toda a diferença. A fé transforma o meu e o seu coração. Nós somos justificados pela fé, mas precisamos demonstrar nossa salvação através de nossas ações práticas. Meu irmão, minha irmã, eu quero pensar uma coisa com vocês. O que é que me adianta você e eu dizer que nós somos evangélicos? Quantos milhões de evangélicos tem hoje no Brasil? Vocês sabem? Alguém tem um número? Eu acredito que nós já chegamos a pelo menos uns 30% ou 40% da população. Se nós juntarmos com as outras religiões que professam a palavra, a Bíblia, tá? A Bíblia, como os católicos e tantas outras, nós chegamos a 70%, 75%. Como um povo que diz ter um Senhor
que devia ser diferente, tem um país como o nosso. Um país onde um caminhão tomba, não fica nada da carga porque todo mundo rouba. Um país onde a famosa lei de Gerson, quem for mais esperto e mais rápido é quem mais tem vantagem. Um país dos espertos, dos rápidos. Um país onde cada um está preocupado com o seu próprio, que ninguém está olhando para o próximo. Tem uma frase, o pastor gosta de usar muito, e eu também acho muito importante no meio cristão. Um cristão que não serve, não serve. Um cristão que não entende que ele foi salvo para um propósito, não entendeu nada. Porque, gente, Jesus diz em Mateus capítulo 7, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios? O que Jesus fala para eles? Não vos? Se estes que estão praticando coisas das próprias mentes, que estão agindo pela própria ação deles, Deus não os tem como deles, quiçá aqueles como nós, que sentam, que andam, que vivem uma religião evangélica de senta, levanta, vai, dou meu dízimo, faço minha religião, cumpri minha obrigação, vou semana a semana, domingo a domingo, e não mudo nada. Vai chegar um dia que você vai estar na presença de Deus, e nessa presença você vai precisar entregar o que você fez na sua vida. O que você vai entregar? Ouro, pedras? Ou você vai entregar feno, palha e madeira, que vai passar pelo fogo e não sobrar nada? Isso eu estou falando àqueles que pela graça ainda estarão com Deus. Mas muitos, não se enganem, muitos acham-se religiosos e, por estarem dentro de uma denominação, têm a salvação. Não por nada, Paulo, ele vai falar em Coríntios 15:58, se eu não me engano, Coríntios 15, não vou citar o versículo certo para não falar endereço errado, mas Paulo vai citar, cada um examine a si mesmo. Por que examinar? Porque o fato de você ter dúvida é um fato que muito mais comprova a tua salvação do que te tira dela. Agora, quando eu vivo uma certeza que, não, eu já sei responder as perguntas. Por que eu vou para o céu? Porque Jesus morreu por mim. E o que eu tenho que dizer para Deus? Não, Cristo morreu por mim. Eu sou pecador. Eu mereço o inferno. Isso é bonito. Mas sua vida prática como que é? Você ama o próximo? Amar o próximo, meu irmão. Eu só vou pegar um exemplo. Não é que eu tô cobrando ninguém, por favor, gente. Mas o Du tava aqui colocando o nosso outdoor aí. Colocando a lona. Ele pediu ajuda. O Vitor veio ajudar. Você vê que nós temos dificuldade. Como diz o pastor, amigo é aquele que em 15 minutos está na sua casa. Que vive uma fé genuína, uma fé em ação, uma fé que transforma o coração. E aí eu deixo a frase do nosso amigo Augusto Nicodemos: a fé que salva é a mesma fé que muda o coração. É a mesma fé. Essa mesma fé que te salvou é a mesma fé que tem que mover teu coração a agir. É a mesma fé
que faz você se mover. Agora, como você tem vivido essa fé? Perdão. A fé de Abacuque foi transformada. A fé de Abacuque foi movida. A fé de Abacuque foi feita, foi recolocada, vamos chamar dessa maneira. Abacuque entendeu aquilo que ele não estava entendendo. Agora, na mente dele, faz todo sentido o agir e o prover do Senhor. E vocês vão entender isso, claro, quando ele vai escrever o último capítulo do livro. Mas olha que interessante, um detalhe claro. Olha só, a mudança do coração de Abacuque. Abacuque termina o livro não porque os problemas sumiram, mas porque sua visão de Deus mudou. Ele encerra com um dos cânticos mais belos da Bíblia. Afirma que ainda que tudo falte, figueira, videira, gado, ele se alegra em Deus, o Deus da sua salvação. O caminho de Abacuque não é um caminho diferente do nosso. Ele passa por onde, por primeiro? Pela dúvida. Depois vai para onde? Pela espera. Quantas coisas que a gente chega e diz assim, não tem solução. Senhor, eu coloco diante de ti. Vai demorar. E não sai. E aquele processo que não vem. E aquela ação que nunca chega. E aquela resolução que não tem. E aquela situação que não sabe mais o que fazer. Dúvida, a espera. Mas vai chegar na adoração. Que é quando Deus age. Que é quando Deus transforma. E aí nós vamos nos encaminhando para um Abacuque que questionou, que duvidou, que olhou para as circunstâncias e viu tanta coisa errada, que não sabia o que fazer, que questionou a Deus, mas que Deus mudou seu coração, mostrando para ele que o seu justo viveria pela fé. E aí ele passou pela dúvida, passou pela espera, agora ele chega na adoração. Na adoração, abre para nós no capítulo 3. Alguém pode ler para nós do versículo 17 ao 19? Amém. Obrigado, Du. Como está o coração de Abacuque agora? Adorando. Mudou a situação dele? Não. Mudou a mente dele. Como Paulo fala em Romanos capítulo 2, renovação de mente. A mente foi transformada. Ele enxergou por outros olhos. Ele estava vendo que ele não precisava mais nada além de Deus. Que não importava as situações. E não importa as situações que você está vivendo. Deus está cuidando de tudo. Concluindo, olha só que interessante. Algumas lições que a gente pode tirar desse texto do livro de Abacuque, tá? Primeiro, honestidade no diálogo com Deus. Gente, a gente parar de ir diante de Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, ó meu grande Senhor, se despe diante dele, ele já te conhece. Olha para Deus, papai, tá doído. Não tô entendendo. E não tô gostando. E por favor, muda, transforma minha mente. Faz com que eu entenda o que está acontecendo. Ajuda para que eu viva quem tu és na minha vida. Que eu não viva por circunstâncias, mas eu viva por quem tu realmente é.
Abacuque ensina que questionar Deus não é falta de fé, mas um sinal de um relacionamento. Em vez de se afastar por não entender a dor ou uma injustiça, ele levou suas dúvidas diretamente à fonte. Seja honesto com Deus sobre suas perspectivas. Seja honesto com Deus com sua situação. Mesmo que você olhe e diga, Senhor, isso aqui tá uma... Seja honesto. Ele suporta suas perguntas. Sejam elas as mais esdrúxulas possíveis. Fale. Abra o seu coração diante de Deus. Uma segunda lição que nós podemos tirar, a perspectiva da torre da vigia. Lembra quando iniciei que havia uma torre em um pôr do sol? Há uma significância naquela questão do vigia que está ali observando tudo o que acontece. Havia isso e era muito importante o vigia, o sentinela, aquele que alerta de tudo que está por vir. No capítulo 2, o profeta decide subir à torre para ouvir a resposta de Deus. Isso significa se retirar do barulho do mundo, das más notícias, do caos, para buscar uma perspectiva eterna. Em tempos de crise, precisamos de silêncio e oração para enxergar além das circunstâncias imediatas. Muitas vezes, nós estamos tão imergidos a tanta situação acontecendo ao nosso redor que a gente para de ver o que Deus está fazendo. A gente precisa acalmar. A gente precisa parar. Silenciar. E ouvir o que Deus vai falar. Uma outra lição que Deus nos ensina, viver pela fé é uma escolha ativa. Viver pela fé, como em Abacuque 2,4 nos relata, não é um sentimento passivo, mas uma postura de fidelidade e persistência. Fidelidade e persistência. Você ser fiel e persistir. Fiel e persistir. Fiel e persistir. Vamos lá. Quem é pai aqui? Pai ou mãe? Quantas vezes você já disse assim, tô cansado? Já ou não? Pô, cansa. Você fala, mas foi diferente com a gente? Nossos pais foram diferentes? Falavam. Quem é casado? É diferente? A gente fala um pro outro e as mudanças, elas não acontecem. A gente muda porque eu quero ou a mudança ocorre quando Deus age? Quando que a mudança vai ocorrer? Quando Deus agir. Fidelidade e perseverança é entender que mesmo em meio a todas as situações contrárias a você, você permanece fiel e persevera, porque você sabe ao Deus que você serve. Amém? É decidir confiar no caráter de Deus, mesmo quando o cronograma dele não coincide com o seu. A fé é o que nos mantém de pé quando a lógica humana falha. Nós temos o Deus do impossível. Mesmo quando eu olho para a circunstância e digo assim, eu preciso de um milagre. Irmão, você sabe qual é o maior milagre que Deus já fez por nós? A cruz. Ele não precisava. Ele foi lá e morreu por mim e por você, nos dando a vida eterna.
E a única coisa que ele pede a nós é que nos comprometamos com ele. E a gente faz isso de maneira esdrúxula, vazia, sem compromisso, uma fé. Precisamos olhar e ter a fidelidade e a perseverança. O mal é autodestrutivo. Uma outra lição que a gente aprende aqui, Deus garante que a soberba e a justiça, ou seja, se você olhar no livro, ele vai falar de vários ais contra a Babilônia. O profeta cita isso lá no capítulo 1. Carregam um germe de própria ruína. Isso nos traz esperança. Nenhum sistema opressor ou maldade pessoal é eterno. A história está sob a soberania de Deus. A injustiça, embora possa tardar, a história está sob a soberania divina. E a justiça, embora possa tardar, na nossa visão, é certa. Nós acabamos de ver, eu mencionei para vocês, qual dos reinos que ainda subsiste? Todos eles sucumbiram. Nenhum mal é permanente. Mas eu sei, meu irmão, eu sei que tenho crido, mas também sei nesses últimos anos as lutas que tenho, a luta que você tem, a luta que cada um de nós faz para permanecer firme e fiel no Senhor. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, dá vontade de chutar tudo e ir embora. Mas não é esse o caminho. Seja fiel, persevere. Deus vai te honrar. Deus vai transformar a sua vida. Confia nele. E uma última aplicação, a alegria como decisão nas condições. O final do livro de Abacuque, nós lemos agora, do capítulo 3, do verso 17, do capítulo 3 ao verso 17 e 18, é a aplicação mais radical. Abacuque afirma que mesmo se a economia colapsar, ainda que a figueira não floresça, ele se alegra no Senhor. A lição é que nossa felicidade não pode estar ancorada em circunstâncias, bem saúde ou estabilidade, mas na pessoa de Deus, que é a nossa força inabalável. Confie no Senhor. Se alegre no Deus da minha e da sua salvação. Eu encerro com uma frase que é para você fixar o livro de Abacuque. Vamos ler junto? Em bom tom e alta voz? Abacuque ensina. Irmãos, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que entendamos, assim como Abacuque, que temos dúvidas, sim. Nos desesperamos, sim. Não seja hipócrita. Nós perdemos a esperança. Nós perdemos a perspectiva em muitas vezes na nossa vida. E eu sempre digo uma coisa lá em casa. A gente diz que quer fazer um monte, mas a verdade, você está sempre lutando, fazendo algo em detrimento ao outro. Ou seja, se você cuida de algo, alguma coisa você deixou. Você vai lá, vou dar atenção para os meus pais. É correto, mas naturalmente você vai ter que deixar algo. E fazer essa gestão de tempo para agradar a Deus em todos os sentidos, só com a graça dele. Só com a misericórdia dele. Que eu e você possa sair daqui dessa noite entendendo que a dúvida é real. A dúvida é real. A espera vai ser o caminho por onde nós vamos passar. Mas nós vamos chegar na adoração. Com a perspectiva
como diz nosso pastor, no final tudo vai dar certo. E nós somos os únicos, aqueles que realmente vivem a fé genuína, o cristianismo real, que pode falar que no final tudo vai dar certo. Amém?